Foi verificado que as assinaturas da vítima não correspondiam às assinaturas de quem abriu a conta corrente em nome desta vítima. Para poder ser feita de cimento, não de tábua. Eu só estou vendo o esgoto tudo aí, quando chove, a água vem bater até aqui. O dinheiro público ele deve ser administrado de uma maneira correta. Independente das leis, mas espera-se que o administrador público sempre tenha essa mentalidade. A nossa orientação, como presidente da Associação Comercial, é de tentar influenciar os comerciantes da região dessa área de tombamento para que volte a ter as características arquitetônicas da época da cidade, que é a parte do centro histórico da cidade. Tudo isso agora no Via Legal. Quem pretende construir ou reformar uma casa sabe que é preciso estar preparado para gastar mais que o planejado. O mesmo raciocínio se aplica a obras e a serviços contratados pelo poder público. A legislação permite que os valores dos contratos sejam revistos, mas há limites para os acréscimos. Ignorar essa regra pode ter consequências graves. O exemplo que você vê agora tem como personagem principal a prefeita de um município carioca. Rio Bonito fica a 80 quilômetros da capital fluminense. Tem 55 mil habitantes e uma realidade bem diferente dos tempos de glória vividos durante o ciclo do café. Hoje, a principal fonte de renda no município vem do setor de serviços. Mas uma parcela significativa da população ainda mora no campo e tira o sustento da agricultura. Uma característica que explica a existência de tantas escolas rurais. O problema é que, para chegar a elas, além da vontade de aprender, os estudantes precisam contar com transporte. No Brasil, o dinheiro para o transporte escolar vem do governo federal. Um programa do Ministério da Educação garante a transferência automática de recursos para os municípios, que têm a responsabilidade de coordenar o serviço. Em 2004, Rio Bonito recebeu R$23 mil para custear as despesas. No mesmo ano, a prefeitura contratou uma empresa para prestar o serviço. O problema é que, além dos alunos, a contratada também levava professores, supervisores e coordenadores do sistema educacional, o que a lei não permite. Na verdade, não é descuido, né? É má fé. Elas já sabia de antemão que não poderia empregar essa verba para outra finalidade. Ela empregou, assumiu a responsabilidade por isso. E esse não foi o único problema. Poucos meses depois da assinatura, o contrato recebeu um termo aditivo, o que permitiu o repasse de mais R$103 mil. Ainda houve um segundo acréscimo que garantiu um repasse de quase R$340 mil. Resultado dos aditivos. Em menos de um ano, o total do dinheiro repassado à empresa chegou a quase R$860 mil. Para esse especialista, as alterações no contrato tiveram um propósito: burlar a lei de licitações, que, entre outras exigências, estabelece um limite para que um contrato seja firmado a partir da tomada de preços, que foi o modelo adotado pela Prefeitura de Rio Bonito. Bom, a lei estabelece um limite máximo para a tomada de preço, que é R$650 mil. Além disso, e aí não se aplica apenas à tomada de preço, existe um limite para aditamentos, que fica em torno de 25% do contrato original. Em 2009, o Ministério Público Federal impetrou uma ação civil pública por improbidade administrativa. Isso porque o STJ entende que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeitos por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante um órgão federal. Em dezembro, veio a decisão. A prefeita na época, Solange Almeida, foi condenada. A pena imposta em primeira instância inclui a devolução de cerca de R$20 mil aos cofres públicos, o pagamento de uma multa no valor de R$10 mil, proibição de fazer negócios com o poder público por 5 anos.
a suspensão dos direitos políticos por 6 anos e, o mais grave, a perda da função pública. É que Solange Almeida é a atual prefeita do município. A gestora já exerceu 2 outros mandatos à frente da prefeitura, entre 1997 e 2000 e de 2001 a 2004. Procurada por nossa equipe, Solange Almeida preferiu não comentar a decisão da Justiça. Os advogados dela tentaram recorrer da decisão, mas não conseguiram. O recurso chegou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, via fax, às 5h28 da tarde do último dia do prazo para o procedimento. Só que o horário do expediente acaba às 5. Por 28 minutos, o recurso não foi aceito. Quando se nega o recurso aqui para o STJ, ele ainda tem um agravo de instrumento, que é para forçar a ida do recurso para o STJ. E essa sensação de impunidade é que gera esse tipo de coisa. Ninguém tem mais medo de nada. Perderam completamente o medo e a compostura também, né? Solange continua no cargo à espera de uma decisão sobre um novo recurso. Para Salim, a decisão serve de alerta para administradores de municípios em todo o Brasil. O dinheiro público ele deve ser administrado de uma maneira correta. Espera-se que o administrador público, não independente das leis, mas espera-se que o administrador público sempre tenha essa mentalidade. As leis estão aí justamente para permitir que aqueles que desviam dessa maneira de pensar sejam punidos ou sejam redirecionados a uma maneira mais correta de ver a coisa pública como pública e não privada. E não são raros os casos de políticos brasileiros denunciados por ignorar cuidados básicos na aplicação de recursos públicos. Em Olinda, uma ex-prefeita também foi levada ao banco dos réus. Nesse caso, o crime cometido foi o de desvio de finalidade. O dinheiro que deveria ter sido investido em infraestrutura acabou sendo usado no pagamento de salários. Esta é a Olinda conhecida por turistas de várias partes do mundo que se encantam pela beleza das ruas, casarios e igrejas históricas. Mas bem perto daqui existe uma Olinda que pouca gente conhece. E não é preciso caminhar muito para encontrar pessoas que vivem uma realidade bem diferente daquela estampada nos cartões postais. Dona Maria atravessa essa ponte improvisada todos os dias. Apesar do risco, ela prefere o atalho para não ter de fazer uma longa caminhada até o outro lado da rodovia. Para poder ser feita de cimento, não de tábua. Arriscado uma idosa, ou eu mesmo passar, cair, A passarela fica sobre o canal da Malária, que corta toda a cidade de Olinda. Há anos, a população espera por obras que devem revestir o leito e urbanizar as margens do canal. Pelo projeto, as intervenções deveriam ter sido feitas ao longo de 7 quilômetros, mas em apenas 4 as obras foram iniciadas. Para a população, sobram os transtornos. Eu só tô vendo o esgoto tudo aí, quando chove, a água vem bater até aqui. A responsabilidade pelas obras é da prefeitura, que há pelo menos 15 anos promete resolver o problema. Mas em vez de respostas concretas, o que a população tem encontrado são suspeitas de irregularidades. Um dos alvos das denúncias foi a ex-prefeita Jacilda Urquiza. Ela administrou o município de 1996 a 2000 e teve as contas rejeitadas pelo TCU. A auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União identificou despesas sem comprovação e o descumprimento de um contrato firmado em 1998 entre o município de Olinda e o governo federal. Na época foram repassados R$4 milhões à prefeitura, mas as obras não saíram do papel. O projeto previa a construção de um quebra-mar, a pavimentação de ruas e a implantação de um sistema de drenagem pluvial. Em 2010, quando respondi ao processo, a ex-prefeita conversou com nossa equipe para falar sobre o caso. Não há qualquer denúncia nesse sentido de que houve desvio em benefício próprio. Houve a mudança de destinação, saldo de convênio que não foi concluído e que foi usado em pagamento de pessoal. Para o Tribunal de Contas da União, Jacilda Urquiza usou o dinheiro do convênio de forma indevida e, por isso, deveria devolver R$4 milhões aos cofres públicos. Como não foi pago voluntariamente, a União entrou com execução, já que essa decisão tem eficácia executiva.
Hoje a dívida está estimada em 14 milhões de reais. Na tentativa de receber o valor, o TCU solicitou a penhora de bens de Jacildo Urquiza. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aqui, os desembargadores acolheram os argumentos do poder público e, por unanimidade, negaram o recurso apresentado pela ex-prefeita. A Corte argumentou que as determinações do TCU são títulos com eficácia executiva, ou seja, podem ser executados na via judicial. É a chamada coerção patrimonial. Vamos buscar imóveis, dinheiro, carros ou qualquer outro crédito que ela tenha e penhoramos esses bens. Mas a dificuldade maior nem sempre é conseguir a condenação, e sim o ressarcimento. Às vezes, na verdade, não tem bem, uma pessoa inadimplente, às vezes esses bens são, digamos, colocados em nome de terceiro, colocados em nome de algum parente, e não há no nome da pessoa, no nome do executado, não tem nada. Apesar dessas dificuldades, o cerco aos devedores tem dado resultados. Só em 2013, a AGU entrou com 2.100 ações. A intenção é garantir a entrada de R$1 bilhão aos cofres públicos. São multas ou valores que foram desviados. Desde 2009, a conta chega a R$6 bilhões. Nos últimos 3 anos, a União conseguiu recuperar ou pelo menos bloquear quase 2 bilhões deste total. Para esse advogado, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco no combate à cultura da corrupção. Traz essa responsabilidade para o governante, afinal de contas estamos falando aqui de dinheiro público, e também o conceito de transparência. Então, para nós, cidadãos, sabermos de onde vem o dinheiro e aonde ele está sendo gasto. Transparência que ganhou força nos últimos anos com a aprovação de novas leis e com a criação de serviços como esse portal. Hoje, qualquer pessoa pode saber, sem sair de casa, quanto está sendo repassado a cada prefeitura. E o mais importante, como as verbas públicas estão sendo aplicadas. É uma satisfação ver quando esse dinheiro retorna aos cofres públicos, porque além de ser um caráter pedagógico para os gestores, que vai ter punição, vocês vão ter que devolver o dinheiro e esse dinheiro pode novamente ser voltado para a população. Essas obras que não foram feitas poderão, eventualmente, ser retomadas e refeitas. No Brasil, a cada 14 segundos ocorre uma tentativa de fraude. As vítimas são consumidores, correntistas de bancos, segurados do INSS. Os números da Serasa revelam a fragilidade dos sistemas de segurança oferecidos por órgãos públicos e instituições bancárias. A boa notícia é que a polícia tem conseguido localizar um número cada vez maior de criminosos. Quando aceitou a proposta da operadora e contratou o serviço de cartão de crédito, Luiz Felipe não fazia ideia da dor de cabeça que estava por vir. Quando eu retornei das férias, chegando em casa, eu fui abrir a caixa do correio e estava lá uma fatura do cartão de crédito. Pô, eu não recebi nenhum cartão de crédito ainda, mas já estou recebendo a fatura da anuidade. Era 40, 50 reais a anuidade. Fui abrir a fatura, $5 mil. Eu digo, pô, parei, a anuidade ia sair, né? Ao entrar em contato com a administradora do cartão, ele descobriu que tinha sido vítima de fraude. E a resposta foi só o início de um longo desgaste. O problema é a angústia que tu fica, eles ficam dizendo, não, o teu nome vai ficar no Serasa, como realmente ficou, teu nome vai ficar nos órgãos restritivos de crédito e tu tem que pagar. Esse tipo de fraude tem sido cada vez mais frequente em todo o país e não envolve apenas cartões de crédito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um aposentado teve benefícios previdenciários sacados de forma indevida por um casal de estelionatários. Usando uma carteira de habilitação e comprovante de residência falsos, os dois se passaram pela vítima. Eles descontaram cheques e até fizeram um empréstimo em nome do aposentado. Como as operações bancárias fraudulentas foram feitas junto à Caixa Econômica, o casal foi denunciado à Justiça Federal. Essa procuradora da República explica que o local escolhido para dar origem ao golpe foi esta agência, que fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Foi verificado que as assinaturas da vítima não correspondiam às assinaturas de quem abriu a conta corrente em nome desta vítima. E também, além disso, a partir da abertura da conta, houve vários saques
em caixas eletrônicos, em caixas de autoatendimento da Caixa. Para o Ministério Público Federal responsável pela denúncia, uma terceira pessoa que não foi identificada também participou do golpe. Essa terceira pessoa foi quem se passou pela vítima, quem se disse ser o aposentado, quem compareceu na Caixa para abrir a conta. Como ele apresentou todos os dados do aposentado, não se sabe como ele conseguiu esses dados, mas ele se passou como sendo a pessoa do aposentado, vítima desse delito, e depois desapareceu e não se obteve nenhum dado sobre ele, não se conseguiu denunciá-lo. Na tentativa de se livrar da punição, os réus afirmaram que nunca estiveram em Caxias do Sul e que não havia provas de que teriam sido eles os responsáveis pela abertura da conta. Mas a versão não convenceu a Justiça Federal, que condenou o casal por estelionato. Primeiramente, no inquérito, um deles disse que não tinha nada a ver com os fatos, que não conhecia os envolvidos, que nunca esteve em Caxias. O outro, a ré, disse que tinha algum envolvimento, que foi usada pelo suposto mentor da fraude. Depois, com o transcorrer das investigações e das provas, se identificou que eles estiveram em Caxias e compensaram 2 cheques desta conta que foi aberta em Caxias. O homem foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado e a companheira dele a 2 anos e 11 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Por ordem da Justiça, os dois ainda terão de indenizar o banco público em R$20 mil. Ao investigar o caso, o Ministério Público descobriu que esse não foi o primeiro golpe aplicado pelo acusado. Pelo que nós conseguimos apurar, ele tem mais 3 documentos falsos, mais 3 carteiras de identidades falsas, mais 3 CPFs falsos. Pelo que nós conseguimos apurar, ele tem mais 3 documentos falsos, mais 3 carteiras de identidades falsas, mais 3 CPFs falsos. A Caixa Econômica preferiu não comentar o desfecho do processo. Já o aposentado, vítima do golpe, foi ressarcido pelo INSS. O caso chama atenção para um problema grave e que ainda ocorre com frequência no Instituto. Só no ano passado, a autarquia cancelou 51 benefícios irregulares. É o patrimônio dos trabalhadores brasileiros, que o dinheiro do INSS é composto pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Então, todos os trabalhadores da iniciativa privada, por exemplo, que recolhem para o INSS, então esse dinheiro é que mantém esses recursos, tanto de funcionamento da máquina administrativa do INSS, seus prédios, seus servidores públicos, quanto o pagamento dos benefícios previdenciários em si. Para o cidadão, nem sempre é possível evitar a fraude ou clonagem de um cartão. Mas quem já passou pelo problema garante: alguns cuidados podem evitar dor de cabeça e prejuízo. Eu tento fazer assim, em hotéis, eu tento ir em locais assim, não em pequenos bares, assim, não passar meu cartão de crédito para não clonar. Isso eu tento fazer, para diminuir o risco de clonagem. E é uma incomodação. Não é de hoje que boa parte das grandes cidades brasileiras sofre as consequências do crescimento desordenado. São problemas graves, como danos ambientais e ao patrimônio, que também atingem municípios menores. É o caso de Embu das Artes, que fica em São Paulo. A diferença é que, por lá, providências negociadas dentro e fora dos tribunais têm conseguido reverter o quadro. Embu das Artes está a 30 quilômetros da capital paulista. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio histórico em 1938, é a principal atração do lugar. Hoje funciona como um museu de arte sacra, que abriga um acervo rico no estilo barroco, produzido entre os séculos 17 e 19, e encanta. É uma cidade que tem muita coisa assim para conhecer, não só de artesanato, venda, mas historicamente, até pela igreja que a gente veio ver.
Mas essa tranquilidade só existe em dias úteis. Aos domingos tem a tradicional Feira de Artes e Artesanato, que recebe, em média, 25 mil turistas. A artesã Beatriz é argentina, mas quando conheceu o lugar há 35 anos, decidiu ficar e expor sua arte. Eu recebi assim muito afeto, muito calor por parte do pessoal que estava aqui na época. Aí eu fiquei, fui ficando e fiquei. Um lugar cheio de vielas, simples e com várias lojinhas. É a vitrine da artista Ana Pinho. Nascida e criada aqui, ela se dedica a retratar e a divulgar a cultura local. Muita influência da cidade. Meu pai era agricultor, então eu coloco muitas plantações, né? E temos uma vida de interior. Eu moro assim no meio do mato, tenho as minhas galinhazinhas, tenho meus gansos, meus cachorros. Então o que eu pinto ali é o que eu vivo ou vivi. A paixão por Embu ganhou as páginas do livro de Raquel Trindade. Há mais de 50 anos, a família da escritora e artista plástica deixou o Rio de Janeiro para um espetáculo na região e não voltou mais. Meu pai trouxe todo o folclore nacional. Solano Trindade, poeta, ator, teatrólogo, pintor, e viemos para cá e a contribuição foi trazer cultura afro-brasileira para o Embu. A vinda de artistas renomados fez de Embu a terra das artes. A cidade passou a receber turistas de todos os lugares do mundo. Mas ao longo dos anos também vieram as indústrias, os serviços e um crescimento desordenado que inclusive atingiu o centro histórico. Uma falta de planejamento que chamou a atenção do Ministério Público Federal. Esse caso aqui ele começou mais ou menos em 2000, então cidadãos, pessoas que moravam em Embu, juntamente com o Ministério Público Estadual, que cuida daquela região, notaram que a Prefeitura de Embu estava querendo, já estava inclusive fazendo tratativas para recapear com asfalto aquele centro histórico de Embu. E essa ação civil pública, então, se delongou e durante essa ação civil pública houve, então, a negociação para se fazer um termo de ajustamento de conduta, para reverter, não só reverter toda a situação, mas para melhorar a situação daquele centrinho ali de Embu das Artes. O Ministério Público estipulou um prazo, até março de 2015, para a Prefeitura de Embu das Artes cumprir todos os pontos do acordo. A maioria das mudanças já foi feita, como a realocação de bancos e floreiras e a instalação de uma cancela para restringir a circulação de veículos no entorno da Igreja Tombada. Outra questão é sobre a cor das fachadas de todo o centro histórico, ou seja, de todas as casas, todas as edificações ao redor do bem tombado. Definiu-se agora que nós vamos fazer um manual, e ele que vai determinar dimensionamento de placas, cores de fachadas, forma das tintas que vão ser utilizadas. Então toda essa especificação vai estar constante num manual, né? Uma ação forte que nós fizemos foi a mudança do nome da cidade, foi um plebiscito que nós realizamos, houve um movimento de toda a população em defesa dessa ideia. Embu das Artes até então era só um apelido da cidade, hoje oficialmente é o nome da cidade, e a partir dessa ação nós iniciamos um processo de consolidar, através da política de cultura, em parceria com a política de turismo, a manutenção desse histórico da cidade. Dona Paula, que tem um antiquário há 40 anos e foi uma das pioneiras da divulgação da arte local, sabe da importância de se preservar. É uma coisa representativa para a nossa cultura, tem um potencial maravilhoso, tem artista, tem bons artesãos, tem muita coisa interessante. A casa do primeiro prefeito de Embu hoje é uma agência bancária, mas a arquitetura foi mantida e restaurada. O senhor Anis conta com orgulho que ali era também o local de trabalho dele em 1960. Mas nem todos os comerciantes tiveram essa preocupação. O pessoal que toma conta, que é o patrimônio histórico, deveria de preservar mais a estrutura que tem hoje e permitir que se faça um monumento para que, com publicidade, o pessoal de fora viesse visitar o que tem. Porque é uma relíquia hoje, não só do Embu,
mas é uma relíquia do Brasil. Existe a necessidade, sim, de se preservar isso. Então, a nossa orientação, como presidente da Associação Comercial, é de tentar influenciar os comerciantes da região dessa área de tombamento para que volte a ter as características arquitetônicas da época da cidade, que é a parte do centro histórico da cidade, né? Um sorriso de esperança para que a cidade que mudou de Embu para Embu das Artes continue assim, cheia de cores, de artistas e de histórias para contar. Com certeza eu sou embuense, né? A embuense que vive das artes na terra das artes, Embu das Artes. Eu sou embuense. Eu só não sei se sou embuense artista, embuense das artes ou embu artense ou embu arteira. O Via Legal está terminando. Você pode rever as histórias que mostramos hoje e também as edições anteriores do programa acessando nossos canais na internet. Na próxima semana a gente apresenta outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!